Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos novamente colocando no ar o programa que tem como finalidade incentivar as famílias a fazerem também em seus lares essa prática que é muito salutar em benefício da família, que é o culto do Evangelho no lar e nos corações. Participando do programa de hoje, nosso filho, João Carlos, sua esposa Jane, e permita que também a paz do Senhor possa envolver a todos os corações sintonizados conosco através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Eu queria aproveitar esse início para fazer um registro e um agradecimento especial. Ontem, dia 5 de maio, nós tivemos em Copacabana a nossa 9ª Marcha pela Vida contra o aborto e em defesa da vida humana. E nós tivemos lá a presença da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, principalmente através dos nossos irmãos Cristiano Moreira, que divulgou bastante no seu programa também a Marcha pela Vida, né? E o André Monteiro, que é conselheiro da rádio, também comunicador, esteve lá conosco durante todo o evento, apoiando, e a gente agradece também o apoio que a própria Rádio Rio de Janeiro deu na divulgação desse evento. A gente espera ano que vem contar com mais espíritas lá na nossa 10ª Marcha pela Vida, que sempre ocorre no primeiro domingo de maio. João já deu os agradecimentos, mas meu coração também está em festa por contar com o apoio da Rádio Rio de Janeiro na nossa Marcha pela Vida. Todos marchando juntos para fazer o coração do bebezinho bater em uníssono com o da mãezinha. E vamos à mensagem. Ele ensinava como quem tinha autoridade. E tendo Jesus acabado este discurso, estava o povo admirado de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas e fariseus. Mateus, capítulo 7, versículo 28 a 29. Estas palavras do Evangelho mostram que o ensino do Cristo havia impressionado fortemente os judeus que o foram ouvir na encosta da montanha, nas proximidades do lago de Genezaré. Isso porque os escribas e rabinos do mosaísmo, sempre que lhe falavam, quando não se limitavam a lembrá-los das obrigações para com o sacerdócio, ou a insinuar novas formas de contribuição que lhes aumentassem os proventos, como serventuários do templo, eram muito minudentes na explanação dos formalismos cerimoniais e das observâncias exteriores do culto. Mas nunca lhes puseram verdades assim profundas, nem lhes sensibilizaram os corações com tão expressivos apelos à retidão de caráter, à brandura, à caridade, à misericórdia, ao perdão, à tolerância, ao desapego dos bens terrenos e etc. Além de tocados pela beleza da forma e maravilhados ante a excelsitude dos conceitos emitidos pelo Mestre, eles sentiam, pelo elevadíssimo teor vibratório dele, que estavam em presença de alguém com plena autoridade moral para lhes falar desse modo. Mensagem contida no livro O Sermão da Montanha, por Rodolfo Caligares. Jesus, divino, amorável Mestre, aqui estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Teu Evangelho
e principalmente reflexão naquilo que cabe às nossas vidas e às nossas atitudes. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela nossa existência, por estarmos encarnados na Terra, tendo a oportunidade de praticar aquilo que aprendemos antes na espiritualidade e viemos aqui para testar a nossa capacidade de aprendizado e de prática. Abençoa todos os lares que nos ouvem, abençoa a nossa Rádio Rio de Janeiro e fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Então nós vamos continuar lendo aqui a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como teve a responsabilidade de um espírito também bastante evoluído, ele demonstrou sabedoria e não só apresentar o livro, mas falar da doutrina espírita. Ele estava fazendo a apresentação da doutrina espírita. Então, o item 2 dessa introdução é a autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinos dos espíritos. Porque, apesar de Kardec ter sido o codificador, aquele que escreveu os livros dando corpo ao espiritismo como uma doutrina, a doutrina era dos espíritos, sobre a direção de Jesus. E, como nós vimos na mensagem de abertura, se Jesus falava com autoridade, a sua doutrina também era uma doutrina que possuía essa autoridade, né? Então, diz Allan Kardec o seguinte: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Então, já aqui Kardec está mostrando que ele mesmo, como codificador, não possuía essa autoridade absoluta. Ele tinha conhecimento, era um estudioso, um homem muito inteligente, mas a sabedoria, toda aquela autoridade da doutrina vinha através do conhecimento dos espíritos. Então, continua. Se os espíritos que a revelaram se houvesse manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino, admitido de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria secretários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Nós vemos que Allan Kardec esclarece que, sendo a doutrina espírita de origem coletiva, dos espíritos superiores, como eu já falei, sob a direção de Jesus, nós temos então aqui uma doutrina que é de caráter universal. E isso a gente comprova bem, né? Ele fala aqui no final desse parágrafo, se ela houvesse surgido a partir de um único médium, né? A gente teria que acreditar na palavra desse único médium, né? E a gente percebe a continuidade dessa universalidade da doutrina espírita quando a gente compara o conteúdo de livros, por exemplo, de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier e Ivone Pereira, né? São 3 médiuns diferentes, mas o conteúdo das mensagens é o mesmo, e vindo de espíritos diferentes também, né? Isso é o que Kardec vem trazer nesse item, a autoridade da doutrina espírita, né? É a concordância do ensino feito por vários espíritos através de médiuns diferentes.
E continua a leitura dizendo: quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Bem forte essa frase, né? Mesmo que todos os livros espíritas fossem queimados, a ideia não está nos livros, ela está nos espíritos que ditaram. Então eles podem vir e editar tudo de novo. Então ela é uma doutrina que sempre vai existir. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médiuns que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Então, vamos entender isso aqui. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, da doutrina com o auxílio dos inúmeros médiuns, que se prestam esse serviço, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Suscitando o quê? Que se formem novos médiuns, né? É esse entendimento, que se formem novos médiuns? Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecidos que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente e nem todas as nações o teriam aceitado, se fosse vindo de uma pessoa só. Ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Veja bem, o espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto existente. Ou seja, qualquer tradição religiosa pode dar acesso a que um espírito se manifeste. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões, em vez de apaziguá-las. Que maravilha é a universalidade da doutrina espírita, que nesse caso chamamos de doutrina espírita, mas acabamos de ver que o espírito pode dar passividade, digamos assim, em qualquer religião, digamos assim. E lembrar que, como bem definiu o historiador Arthur Conan Doyle, e esse trabalho da espiritualidade ele chamou de organização, de uma invasão organizada. De uma invasão organizada, porque aconteceu em vários pontos da Terra. Na própria França, 3 anos antes de Kardec preparar o Livro dos Espíritos, um outro espírita, um outro emissário, através de aí foi uma médium só, ele escreveu um livro também muito parecido, o Livro dos Espíritos também era composto de perguntas e respostas, que foi Alfonso Cagnier, e a médium era Adélia Maginot.
Mas, de qualquer maneira, fazia parte todo desse trabalho em conjunto, né? Porque quando a gente começa a pesquisar um pouco a história do espiritismo, a gente vê que eram muitos os médiuns espalhados, principalmente na Europa, em vários países, e todos eles recebendo mensagens que eram analisadas, né? O fenômeno era analisado por cientistas, homens de saber, pessoas assim libadas no seu modo de proceder, e isso foi dando então à doutrina espírita essa autoridade. Porque não só da paz dos espíritos, como também aqui na Terra as pessoas iam analisando para ver o conteúdo, para ver o espírito, qual era, né? Como era o médium. Então isso tudo deu um alicerce muito firme para a doutrina espírita. Interessante, que pode parecer um paradoxo, é que Kardec fala, aqui nesse item, que a doutrina ela não é de um homem só, né? Ela é dos espíritos. E a gente tem, posterior a Kardec, os próprios espíritos que se comunicam através de Chico, de Divaldo, falando que a gente não deve sair de Kardec. Então parece um paradoxo, né? Que os espíritos recomendam que a gente siga sempre Allan Kardec. Mas por quê? Porque foi ele que aqui na Terra soube condensar todas essas informações da melhor forma, né? Ele não ficou com apenas mensagem recebida de um único médium. Kardec se utilizou de diversas mensagens, de diversos médiums, e soube realmente condensar todo esse conhecimento. Então, os próprios espíritos hoje recomendam, né? Mantenhamos a fidelidade ao que está nos livros que Kardec condensou, porque ali tem um resumo, um roteiro que a gente deve seguir, né? Não que Kardec queira para ele a exclusividade, né, dessa doutrina espírita, mas que através dele é que a gente conseguiu que ela realmente seja de fácil entendimento, de fácil estudo. E até Emmanuel, certa feita, falou para o Chico, né? Chico, se um dia eu me afastar 1 milímetro dos ensinamentos por Allan Kardec, me abandone e fique com Kardec. Uhum. Mas tudo estava nesse planejamento e, graças a Deus, tudo deu certo. Da hoje, nós vemos médios aí que vão se substituindo, porque vão desencarnando uns, né, e outros surgem, né? E a gente vê que a linha, né, doutrinária é sempre a mesma. Né? Mudam os médios, mudam os espíritos, mas aquela linha doutrinária estabelecida por Kardec, ela sempre continua. E a gente tem outros também que nem são médiums, mas que são excelentes estudiosos e que trazem para a gente a explicação do Espiritismo, como Haroldo Dutra, né? Que é essa renovação, né, da linguagem, daquelas pessoas que vêm trazer, a difundir a mensagem espírita. Né? Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do Espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Agora vamos fazer um comentário aqui. Tão rápida a propagação? Será que o Espiritismo é tão propagado assim? Quando existem censos, né? Os espíritas são a minoria. O que vocês podem comentar sobre isso? Eu acho que Kardec estava se referindo ao tempo dele, né, em que não existia ainda a facilidade de propagação que a gente tem hoje, e realmente naquela época na França, por os recursos que ele tinha, ele se difundiu rápido, mas realmente, como você falou, nem sempre as coisas saem como a gente gostaria, né? Eu imagino que Kardec, como espírito hoje, gostaria que o espiritismo tivesse muito mais difundido no mundo inteiro, né? Mas a humanidade não é assim ainda, né? Ele teve, no seu tempo, a felicidade de ver a mensagem crescendo, mas depois a gente, inclusive, passou a Europa por 2 grandes guerras, né? Muita coisa se perdeu em termos de estudo, de conhecimento, né? E a gente continua caminhando aí a passos um pouco mais lentos do que poderíamos. E a gente sabe, por fim, para terminar até o nosso comentário hoje, né, de que
quando surge uma ideia que é renovadora para a humanidade, né, o lado negativo se arma para combater. Né? E esse trabalho tem, às vezes, tido um pouco de sucesso, porque nós observamos que ainda a parte que é humana, né, quer dizer, compete aos espíritos, às vezes fica a desejar, como a Jane falou. Né? Quer dizer, a gente não somos ainda aqui da Terra, nós somos, não é por sermos espíritos, nós somos já espíritos perfeitos, mas, graças a Deus, a gente vê que, como previu Allan Kardec também, que os ensinos dos espíritos iriam se tornar universais. Né? E ele mesmo falou, né? Quando isso acontecesse, né? Que nós teríamos católicos espíritas, budistas espíritas, protestantes espíritas. E quais são esses princípios? Por exemplo, a reencarnação. Outro dia mesmo eu estava assistindo uma novela, não é que eu estava, né? Estava esperando, ela já estava quase no final, eu liguei a televisão, peguei um finalzinho, quando tinha 2 componentes da novela, né? Num carro, né? Não sei o que um falou, porque ele disse, só na outra encarnação. Uma novela que não tinha nada a ver com doutrina espírita, um princípio, né, da doutrina que é importante já estava sendo trabalhado ali, né? Só se for uma outra encarnação. Exatamente. Então vamos ler a poesia de Ligênio Barreto de Menezes, A Autoridade da Doutrina Espírita. Certo grupo de judeus, com muita propriedade, comentaram que Jesus ensinava com autoridade. Kardec, que da doutrina foi o codificador, fala da autoridade deste outro Consolador. Quis Deus, que é nosso Pai, que a nova revelação chegasse a todos os homens para a sua evolução. Sendo os bons espíritos, os emissários de Jesus, possuem como missão irradiar a sua luz. Se, portanto, a doutrina é de fato uma verdade, veio relembrar de Jesus a sua autoridade. Por isso, o Evangelho, segundo o Espiritismo, veio à Terra combater o orgulho do egoísmo. Poesia feita no Caminhamos Comunidade, durante o estudo doutrinário feito por Jorge da Silva, com base na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. Graças a Jesus, divino amorável Mestre, que estamos ao final do nosso programa, te agradecendo pela oportunidade de falar dessa autoridade da doutrina espírita e que possamos sermos também estudiosos para que a nossa palavra seja feita também com autoridade segundo os preceitos de Allan Kardec. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa os lares sintonizados conosco, abençoando com a tua misericórdia os enfermos, os mais idosos. Obrigado por tudo, Senhor, e que a tua paz possa envolver toda a humanidade. E também, Senhor, queremos te pedir por toda aquela população das cidades do Rio Grande do Sul, cujas chuvas, Senhor, invadiram lares, destruíram casas, Senhor. São quase 1 milhão de pessoas que estão desabrigadas. E que o socorro, Senhor, a ajuda, como tem acontecido, possa ser feita com maior rapidez para aliviar, Senhor, o sofrimento dessas pessoas. E sabemos que tinham que passar, mas de qualquer forma, as grandes calamidades acontecem para que o trabalho de bondade, de altruísmo, de solidariedade possa acontecer. E sabemos, Senhor, que vem acontecendo. Graças a Deus.
Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.